Há 12 anos, a CLT mudou e entrou em vigor o banco de horas. A compensação com folga e não em dinheiro para quem trabalha além do horário foi uma saída encontrada pelo governo para evitar demissões em época de recessão. Até hoje o sistema é utilizado, mas ainda gera polêmica. A opção de compensar o trabalhador que tem horas extras com um dia de folga é uma realidade nas empresas brasileiras. Instituído por lei em 98, o chamado Banco de Horas é um sistema semelhante ao de uma conta corrente. As horas extras entram como crédito de folgas e, quando tiradas, viram débito. E a transação vale por 1 ano. Mas, para o Banco de Horas ser implantado, depende de decisão da categoria profissional. E nem todos os sindicatos apoiam a medida. Para nós, do Sindicom, achamos que não é legal esse negócio de banco de hora. Por quê? Porque tem empresa que não cumpre. Tem empresa que passa, a lei determina que pode ser até 2 horas por dia da necessidade, né? Então tem empresa que extrapola, usa o empregado morre de trabalhar, quer dizer, fica estressado. Isso não é bom, porque ele não produz aquilo mais que ele deveria produzir, além do horário dele, que é 8 horas e 44 horas semanais. Comerciários, bancários e empregados de grandes empresas são as categorias que mais convivem com o banco de horas. E diferente do empregado, que recebe pelas horas extras no mínimo 50% de segunda a sexta-feira e de 100% aos domingos e feriados, não há nenhuma porcentagem. Se forem, por exemplo, 30 horas extras, são 30 horas de descanso. E a empresa deve divulgar relatório mensal do banco de horas. A ideia mais é facilitar a vida do empregador e do empregado. O empregador, para caso haja alguma dificuldade na empresa, redução de gastos, redução na produção, o empregador acaba optando para diminuir a quantidade de horas trabalhadas ou então fazer com que determinado mês, se haja necessidade, ele trabalhe mais e no outro menos. Então essa é a ideia, para facilitar tanto a vida do empregado quanto do empregador. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o juiz da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, Rogério Neiva. Boa tarde, doutor Rogério. Boa tarde, William. Boa tarde aos telespectadores. Nesse banco, as empresas têm tanto crédito como débito? Quer dizer, a empresa pode também ficar devendo horas ao empregador? Pois é, a primeira ideia fundamental que o telespectador precisa entender é que o banco de horas é um mecanismo que visa materializar um outro instituto previsto, inclusive, no nosso próprio texto constitucional, que é o Instituto da Compensação de Jornada de Trabalho. A grande verdade é que a premissa maior da nossa Constituição é no sentido de que nenhum trabalhador deva trabalhar além do limite de jornada e de duração semanal. A Constituição estabelece, no artigo 7º, inciso 13, o limite de jornada de duração diária de 8 horas e o limite de duração de 44. Isso é a regra, essa é a regra. Muito bem. Mas o próprio texto constitucional, como também a legislação infraconstitucional, vão admitir algumas exceções. Uma das exceções é a hora extra. O Constituinte, ao autorizar que o empregador pague horas extras ao empregado, ou seja, trabalhe além do limite, estará excepcionando a regra do limite. Uma outra forma de excepcionar envolve o sistema de compensação. O que é o sistema de compensação de jornada? É um mecanismo que vai permitir com que aquilo que o empregado trabalha além do limite num determinado dia seja proporcionalmente trabalhado a quem num outro dia. E aí nós não há que se falar em horas extras. Então a primeira ideia fundamental que o telespectador precisa entender é que existe um mecanismo de compensação de jornada que permite que se trabalhe além do limite, ou seja, é uma exceção à regra geral, mas sem que haja necessidade de se pagar horas extras na medida em que vai ocorrer essa compensação. Muito bem, isso já havia, inclusive, antes da própria Constituição, lá no texto da redação original da CLT. Só que o que nós temos, até em função de uma previsão da Constituição, no sentido da compensação pela via do acordo e da convenção coletiva, é um sistema mais amplo, aliás, alguns sistemas mais amplos e especiais de compensação, onde se insere o banco de horas. Então, o banco de horas é um mecanismo de compensação de jornada especial, peculiar, tanto é que vai depender do acordo e da convenção coletiva, como também o sistema de 12 por 36, o sistema da semana espanhola que ocorre no comércio. Então, o que é o banco de horas? É um mecanismo de compensação que vai se diferenciar da compensação tradicional em função de 2 aspectos fundamentais. O primeiro deles é que é preciso haver acordo ou convenção coletiva ajustando o banco de horas.
como foi muito bem dito na reportagem, o banco de horas é um mecanismo que vai permitir com que haja crédito e débito de empregado e empregador em relação a tempo de trabalho, em relação à jornada. E a primeira característica fundamental, aliás, um requisito do banco de horas, é o acordo ou convenção coletiva. Nós vimos aí na matéria um dirigente sindical estabelecendo que na categoria da qual ele é dirigente, não se considera conveniente o banco de horas. Então é preciso que se entenda que se o sindicato não quiser que tenha banco de horas, não haverá banco de horas. Eu, inclusive, passei por uma experiência interessante uma vez em sala de aula, em que um aluno havia sustentado, eu estava explicando o que era o banco de horas, e um aluno levantou e falou que aquilo era um absurdo, que era um mecanismo a favor do empregador, enfim. E uma outra aluna disse que não, que considerava aquilo importante porque, graças ao banco de horas, ela acabava tirando determinados períodos de descanso e viajava, coisa que não aconteceria se houvesse um banco de horas. E garantindo, inclusive, o seu emprego num período de baixo, que foi de onde surgiu, né? Pois é. Doutor Rogério, deixa eu chamar a primeira pergunta aqui. Vamos ouvir as perguntas gravadas na rua pela nossa equipe de reportagem. Eu sou cabeleireira, eu sou a Neide, eu queria saber se eu trabalhar 8 horas extra numa semana, se eu posso folgar no dia seguinte? Bom, o empregado pode escolher quando tirar essas horas? Pois é, essa é uma questão bastante delicada, não apenas em relação ao banco de horas, que seria essa compensação especial, como também a outra compensação mais tradicional. Não há uma regra na legislação específica e precisa determinando qual seria o critério ou o momento que deveria ser compensada essas horas. Enfim, há quem entenda que deveria haver um ajuste ou deveria ser a conveniência do empregado. A grande verdade, como eu estava colocando no raciocínio anterior, é que o banco de horas ele vai consistir como um mecanismo importante para a empresa que tem produção sazonal. Vamos imaginar uma fábrica de brinquedos. Essa fábrica há um período em relação ao qual aumenta a produção e a necessidade de que os empregados estejam trabalhando. E há um período em que a produção é reduzida. Então, o banco de horas vai permitir com que o empregador exija mais horas do empregado, que serão creditadas em favor do empregado no banco de horas, e depois, sem que haja necessidade desse empregador pagar horas extras, com um adicional de 50%, que tem uma série de custos e repercussões, inclusive tributária, o empregador vai compensar essas horas no momento em que a empresa não precisa funcionar, a produção não demanda tanto tempo, né? Aí a pergunta que se faz é a seguinte, né? Então não há dúvida que há uma vantagem para o empregador. E aí a pergunta que se faz é, de quem é a conveniência de definição do momento de compensação dessas horas? O ideal é que o acordo ou a convenção coletiva que vai disciplinar o banco de horas, o ideal é que na hora que o sindicato vai sentar, cria um critério, cria um mecanismo. Mas se não houver, me parece que a rigor seria a conveniência do empregador. Perfeito. Vamos ouvir outra pergunta gravada nas ruas. Vamos conferir. Meu nome é Michael, eu sou estudante, eu queria saber por que o banco de horas não tem o mesmo valor das horas extras, que pode chegar de 50% a 100%. Pergunta muito comum. Se ele trabalha uma hora a mais, ele tem 50% a mais em dinheiro. Se ele vai para o banco de horas, deveria ter 50% a mais de tempo de descanso. Pois é, essa pergunta, aliás, é uma pergunta, né, não apenas muito comum, como também muito pertinente, né? As pessoas muitas vezes têm uma dificuldade em compreender essa diferença entre as horas que são compensadas e as horas extras. A grande verdade é que se as horas são compensadas, ou seja, aquilo que se trabalha além, se trabalha proporcionalmente a quem, numa outra ocasião, a proporção, né, essa compensação se dá na mesma proporção. Ou seja, não apenas não há adicional em pecúnia, como também a compensação é precisamente na mesma proporção. Agora, há um detalhe peculiar que tem relação com a pergunta que foi feita pelo telespectador, que é o seguinte: a súmula 85 do TST vai tratar das situações em que ocorre a compensação, mas a compensação é ilegal. Então vamos imaginar um banco de horas que um empregador instituiu na sua empresa sem legitimação do sindicato. Ou seja, esse banco de horas é um banco de horas ilícito. Mas vamos imaginar que um empregado, numa determinada semana, trabalhou 2 horas a mais e na semana seguinte ele trabalhou 2 horas a menos. Ou seja, houve a compensação. Só que essa compensação foi ilícita, porque o banco de horas era ilegal na medida que não havia previsão, autorização do sindicato. Muito bem, a compensação houve. O que vai acontecer nesse caso da compensação ilícita? Pela não observância do requisito legal para a sua instituição. Nesse caso, o empregado, ele não ganha a hora, mas ele ganha, porque ela foi compensada, mas ele ganha o adicional de 50%. Perfeito. Nesse caso, nós teremos a compensação mais o adicional de 50% em pecúnia. Por quê? Porque a compensação foi ilícita. Ok. A gente tem outra pergunta gravada nas ruas. Vamos saber qual é a dúvida agora. Oi, meu nome é Mariana, sou nutricionista. Gostaria de fazer uma pergunta. A minha empresa tem banco de horas.
a empresa que eu trabalho, no caso. Quando eu sair de lá, eu posso receber a minha hora extra em dinheiro? Se não foi utilizado o banco de horas? Se as horas não apenas, no caso da rescisão do contrato antes da compensação, como também a não compensação dentro do prazo que é de um ano, não é isso? Que seria de um ano, nesse caso, aquele tempo excedente, ele é pago como hora extra. Esse é um aspecto importante que é preciso que se chame a atenção, que na compensação tradicional, a ideia no texto original da CLT e na compensação tradicional, essa compensação deveria se dar dentro de uma semana. Aquilo que o empregado trabalha além num dia, ele compensa dentro da própria semana, de modo que o limite semanal não fosse extrapolado. O que o banco de horas vai fazer? Vai extrapolar essa compensação na semana para um ano, mas daí também não pode passar. Então, se no período de um ano não houve a compensação, houve a ruptura do contrato de trabalho, não havendo a compensação, essas horas, já que houve a extrapolação do limite, serão pagas como extras. Doutor Rogério Neiva, obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Justiça. Eu que agradeço, espero ter esclarecido os ouvintes. Perfeito.